Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida, amém? Se você acha que está quente, é só outubro. Deus tem misericórdia de nós. Aleluia. Queria ter uma palavra de oração? Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que estamos juntos aqui, como igreja, como corpo de Cristo, família reunida, Pai Santo. Queremos agora pedir que o Senhor possa preparar o nosso coração, como o Senhor já tem preparado, através desse louvor a Deus, através desse tempo tão precioso na Tua presença. Nossa oração agora é que a palavra do Senhor possa encontrar mesmo, a Deus, morada em cada coração. Pai, uma palavra que não seja tão somente retida, mas uma palavra que possa ser praticada em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê todo o entendimento necessário, Pai, que o Senhor nos dê condições de perceber, de discernir, de compreender aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Amém. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, e se fosse, como se fosse uma pergunta de múltipla opções. Então você vai escolher A, B, C ou D, tá bom? Naquela pergunta que eu vou estar fazendo para você. Imagina que alguém vá visitar a sua casa. De repente, hoje, fala assim, eu vou lá na sua casa agora, depois do culto, estou saindo, estou indo para lá. Para algumas pessoas, alguém fala que vai em casa, quase que dá taquicardia, não é verdade? Para outras pessoas, nem tanto. Mas se essa pessoa que falou que vai na sua casa, e realmente fosse, o que você gostaria que ela encontrasse na sua casa? O que você gostaria que ela visse a hora que chegasse à sua casa? Opção A. Presta atenção. Você gostaria que ela encontrasse uma casa bem desarrumada e suja. Opção B. Você gostaria que ela achasse uma casa arrumada e em ordem. Opção C. De qualquer jeito. Tanto faz. Opção D. Uma casa cheia e movimentada. Se você fosse marcar, qual que você marcaria? A, B, C ou D? Eu não vou nem perguntar aqui, quantos querem A, quantos querem B, porque depois às vezes a pessoa fica sem graça, vai que a resposta que eu vou dar depois é diferente da que você der, né? Então, mas eu creio que a maioria de nós, principalmente talvez as mulheres, diriam o seguinte, eu queria que elas encontrassem uma casa arrumada, em ordem, tudo no lugar, tudo bonitinho, com os vasinhos, decoração, tudo assim, sabe, colocado no lugar certo. É ou não é, mulheres? Não estou falando, não é essa a resposta que eu vou dar, não. Então, por favor, mulheres, não fiquem chateadas comigo. Mas, normalmente, a nossa tendência, a nossa vontade é que a casa possa mostrar algo, no mínimo, normal. Uma casa que possa mostrar uma condição habitável. Uma condição que ninguém vai sair de lá e falar assim, você viu a casa dele? Você viu como é que está suja as coisas lá? Obrigado, querido. Mas uma casa que pudesse estar em ordem. E talvez essa seria a nossa tendência. Agora, se eu mudasse um pouquinho essa pergunta, e ao invés de casa, eu falar o seguinte, alguém vai conhecer a sua vida, você mudaria a resposta? Agora, ao invés de ser casa, nós vamos estar falando da sua vida. Se você chamasse alguém para conhecer a sua vida, como é que você gostaria que essa pessoa te encontrasse? Desajeitado, desarrumado, arrumado, em ordem, de qualquer jeito, ou cheio e movimentado de alguma coisa? Talvez a gente possa até mudar um pouco, né? Não, se for para considerar a casa, a minha opção era tal, mas para ser da vida, a minha própria vida, talvez eu mude de opção, vai ser outra. Eu não sei qual que é a sua. Mas eu quero ler o que a palavra de Deus fala. Aí você vai saber qual que é a opção que eu estou falando. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Mateus 12, quero ler com você, versículo 43 ao 45. Diz assim, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali,
e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então veja, queridos, nós estamos falando aqui de espíritos imundos, que são, por algum motivo, são expulsos da casa, e saem por aí afora, mas retornam. E quando retornam, encontram a casa vazia, mas arrumada, ornamentada, varrida, e talvez outras versões aí que falem diferente, né? Mas fica bem claro que a casa está bem arrumada. Mas ele encontra a casa, além de arrumada, ornamentada, tudo muito lindo, tudo muito bonitinho, aquele espírito encontra a casa vazia. E por isso, traz outros espíritos imundos e a situação daquela casa fica pior do que inicialmente. Então, na verdade, a gente precisa entender que a nossa casa não precisa estar, lógico, é bom que esteja arrumada, varrida, e tudo isso faz parte. Mas o mais fundamental, quando a gente fala de aspectos espirituais, é que a nossa casa esteja cheia, e cheia de coisa que presta, cheia de coisa boa. Mas a nossa tendência é muito isso. E se a gente sair da casa e vir para nossas próprias vidas, você vai concordar comigo que muitas vezes a gente acha que está levando as coisas tudo muito bem arrumado, que Deus está satisfeito com a nossa vida. Um dia eu encontrei o irmão, e meu irmão virou e falou assim para mim: olha meus filhos estão bem, estão lindos. Olha o meu trabalho está próspero. De certo eu estou ruim com Deus, né? E aí eu fiquei pensando se aquela afirmação era uma afirmação de quem realmente tinha maturidade para viver com Deus como precisava. Porque o que ele quis me mostrar é que a casa estava arrumada, que a casa estava em ordem, que a casa estava ornamentada, e por isso Deus devia estar gostando muito dele, porque muitas outras casas provavelmente estavam bem piores que a dele, e por isso ele era especial diante de Deus. Só que a gente confunde um pouco isso aí. A gente acha que por estarmos tendo uma vida tranquila, ou talvez porque a gente está tendo uma vida não tão com problemas complicados, com problemas sérios como outras pessoas têm, a gente está bem com Deus. E a gente começa a fazer um julgamento de que somos melhores do que os outros, porque a nossa casa está mais arrumada, a nossa vida está mais estruturada. Ah, o meu trabalho está certo, está tudo legal, a minha vida familiar está tudo legal, os meus relacionamentos estão bem, eu não tenho nenhum problema assim mais crítico, todas as coisas estão indo assim, dentro do conforme, acima da média. E porque está acima da média, a gente se julga melhor do que os outros, e a gente se julga como merecedor do que Deus está fazendo, ou a gente chega até a cobrar de Deus que a nossa casa está tão bem, está tão arrumada, está tão dentro do esquema, que a gente merece coisas melhores. E a gente vai entrando nessa tendência, a tendência de achar que a arrumação e ordem é a melhor coisa possível que um homem ou uma mulher de Deus pode fazer. Mas, queridos, o que a gente acabou de ler aqui mostra que não é bem assim. Tem muita gente de casa arrumada, de casa ajeitada, mas de certa forma de casa vazia. E porque essa casa está vazia, alguma coisa pode estar acontecendo e a situação pode estar mais crítica do que a gente imagina. Vamos tentar entender esse texto aqui, porque está falando de espírito imundo. Então, está querendo dizer que a gente tem espírito imundo? Não, vamos entender a realidade de quem somos diante do que a palavra de Deus nos revela. Primeiramente, a palavra de Deus fala que todo ser humano é pecador. Davi declara um salmo que em pecado me concebeu minha mãe. Então, ainda na barriga das nossas mães, a gente já estava sendo gerado em pecado. A gente olha para uma criança tão bonitinha, né? Você pensa assim, não, que coisa, como é que tem pecado nisso aqui? Como é que o Salmo fala que em pecado nós fomos gerados no ventre da nossa mãe? Parece que não tem lógica isso está sendo dito, mas é a pura verdade. A criança, assim que ela começa a ter razão própria, assim que ela começa a ter os seus próprios desejos, a gente já vê a natureza egoísta dela. Ou nunca ninguém aqui viu uma criança falar que é meu, e pega o brinquedo e puxa e não deixa ninguém colocar a mão. Ali é fruto de uma natureza que já nasceu dessa forma. O pecado, desde a queda, desde lá no princípio, lá no Éden, que o pecado nos persegue, que o pecado se entranhou na natureza humana. E essa é a nossa realidade. A nossa realidade é essa. Por mais que a gente ache que a gente é bonzinho, por mais que a gente ache que a gente é melhor que os outros, a nossa realidade, você sabe do que você é capaz. Você sabe do que os seus
devaneios podem te levar a fazer. Às vezes a gente acha que é controlado, que tem domínio próprio, mas é só quando acontecer uma situação fora do normal que a gente se assusta com as nossas próprias reações. Porque às vezes no dia a dia que a gente é levado, as coisas são muito simples, muito naturais, mas de repente, isso já aconteceu comigo. Uma vez eu cheguei em casa, abri a porta, sabe, a garagem é do lado de fora da casa, eu peguei a chave, sabe quando a chave entra na fechadura assim, não faz nem barulho, tão lisinho que ela entrou, eu entrei e já abri, quando eu abri eu peguei um ladrão lá dentro de casa. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava vindo da cozinha com um punhado de mochila nas costas, as mochilas dos meus filhos, aquelas sacolinhas de criança, tudo cheia. E com um prato de quibe. Estava saindo da cozinha da minha casa com um prato de quibe. Qual que é a nossa reação diante disso? Eu não vou te contar a minha, eu vou te deixar curioso. Mas o que a gente reage? Porque a gente fala assim, não, no meu caso, não, eu vou te contar a minha reação. Primeira coisa que eu fiz, eu falei, o que é isso? E eles estão correndo, eu saio correndo atrás. Aí você pergunta, por que você correu atrás dele? Eu te respondo, não sei. Foi uma reação minha. E ele foi correndo, e a porta do meu quarto que dava para o quintal estava aberta, e tinha um outro rapaz lá tentando destrancar uma gaveta dentro do meu quarto, porque ele viu que estava trancado e pensou que tinha valores. E o amigo estava levando o kibe para eles poderem comer junto. E eu sei que a hora que eu dei o grito, o que estava no quarto pulou, saiu, pulou o muro, eu não vi quem foi. Só vi um. E ele foi correndo, soltando as mochilas para trás. Todos os meus sapatos estavam dentro daquelas mochilas. Todos. E eu ficava só com aquele que estava no meu pé. Mas ele foi soltando e saiu correndo e pulou. E eu correndo atrás dele. Lá pelas tantas eu parei e falei assim, o que eu estou fazendo? Aí eu pensei, eu estou correndo atrás dele e tem outro lá em casa. Voltei com ataque cardíaco, coração batendo aqui na boca, e fui verificar, abri, até armário eu abri para ver se tinha gente escondido. E fui trancando as coisas para saber se tinha mais alguém. Sabe assim, quando você reage sem saber? Eu te pergunto, qual que seria uma reação sua numa situação dessa? Não vão longe não, quantas loucuras a gente tem presenciado em trânsito. Em trânsito, porque um te fechou, um gritou uma coisa lá, e quando você vê, você está nervoso, você está bravo, e a gente não é conhecedor das nossas próprias reações. Sabe por quê? Porque é a nossa natureza. Nós somos assim. E às vezes você acha que você se controla diante de determinadas situações, daí quando você é pego de surpresa, você não sabe do que você é capaz. E assim é a nossa natureza. Então, sabe, além da gente ser pecador, a gente vive uma realidade espiritual muito clara. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais o inferno maquina contra as nossas vidas. Isso é claríssimo. Quanto mais a gente declara que quer Deus, mais o inferno se incomoda. Porque quando a gente não incomoda o inferno fica consciente de que nós somos dele. Não tem o que fazer. Mas quando a gente começa a se aproximar de Deus, nós começamos a desafiar. Porque o que o inferno quer é que todos nós morramos sem a presença de Deus nas nossas vidas. Então, quanto mais eu busco a Deus, mais o inferno começa a querer aprontar para que eu desista. Já viu aquela expressão? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? É isso. A gente começa a aproximar de Deus e parece que as coisas começam a ficar piores. E eu penso que a gente vai, credo. Quanto mais eu buscar Deus, mais as coisas ficam feias para o meu lado. É isso mesmo, porque o inferno se incomoda. E vai trabalhar e vai tentar de tudo para que você se afaste dele. O inferno não quer que você glorifique o Deus, glorifique o seu Filho Jesus, glorifique o Espírito Santo do Senhor. Então, o inferno acaba que trabalha para que espíritos malignos, como a gente leu aqui, possam estar induzindo. Se a gente não tem Deus, esses espíritos malignos podem, inclusive, dominar as pessoas. Dominando as pessoas, eles vão fazer com que essas pessoas partam para tudo quanto é tipo de coisas que não prestam. São espíritos malignos que nos aprisionam, que aprisionam pessoas em drogas, que aprisionam pessoas em prostituições, que aprisionam pessoas em vinganças. Sabe aquela pessoa que quer vingar porque se sentiu prejudicada, se sentiu vítima de alguma coisa, e o resto da vida trabalha para vingar aquilo que sofreu. Espíritos malignos que nos aprisionam dentro do nosso próprio egoísmo, da nossa ambição desenfreada, da nossa inveja, e tantas coisas que a gente poderia citar aqui. Espíritos malignos que trabalham na escravização de famílias,
Nós estamos vivendo uma coisa aqui no Brasil, assim, que eu vou te falar uma coisa, só igreja para se manifestar e mudar o que está acontecendo. Nós estamos vivendo um momento de erotização das nossas crianças. Vocês têm percebido isso? Vocês têm visto reportagens? Agora é normal você pegar uma criança e colocar ela para tocar um corpo de um homem nu, para sentir como é que são as coisas. Agora é normal você pegar crianças e levar em museus, em exposições de arte, onde as exposições que estão sendo apresentadas ali é puro erotismo, sexo explícito, zoofilia, sexo com animal, bestialidade por aí afora, e parece que está normal. Crianças estão aí com essa questão da ideologia de gênero. Amados, eu vou te falar uma coisa, só Deus na causa. Só a misericórdia de Deus. Crianças, a capa da Veja, que saiu agora, que chegou esse final de semana, é uma criança de 6 anos, que era menino, mas entendeu que estava no corpo errado. E ela se sente menina. E a família toda entende que é assim mesmo. E aí as coisas vão tomando esse pé. Da forma como as coisas estão indo, se a igreja não se posicionar, daqui uns dias, pedofilia se torna uma prática sexual normal e permitida. E se a gente não tomar cuidado, é por esse rumo que vai. O que é isso? Espíritos malignos que estão tentando destruir famílias. Espíritos malignos estão tentando fazer com que as famílias se arrebentem. Por quê? Porque família arrebentada faz com que a gente se afaste de Deus. Enquanto Deus fala que Cristo vai desposar a igreja, Cristo e igreja se formam um casal, uma família, está o mundo inteiro trabalhando contrário à família. Constituição não vale mais. Sabe assim, quantos artigos na Constituição falando da questão do que é impróprio para criança? E hoje está se tornando normal. Um museu que tem gravuras desse tipo que eu falei, tinha que estar lá na frente escrito, proibida a entrada de menores de 18 anos. E não, as professoras estão saindo das escolas, levando classes inteiras para visitar lugares como esse. Onde nós vamos parar? Espíritos imundos dominando a realidade das famílias. E os pais acham que são normais, isso. Acham normais, acham que essa é a tendência, acham que essa exposição sexual a crianças pequenas é arte. Olha, queridos. Começa a fazer isso com as suas crianças, deixa as suas crianças participar de tudo isso, e depois você me conta quando elas forem adolescentes e jovens, o que vai acontecer com elas. Aí depois chegam os pais totalmente desorientados, pedindo ajuda, porque não sabem o que está acontecendo. Espíritos imundos. Um espírito maligno, como a gente leu aqui em Mateus, um espírito maligno pode ser até expulso de uma pessoa. Muitas vezes a gente vê nas igrejas orações para que espíritos imundos saiam do domínio, da possessão de corpos. E aí você expulsa, e aquele espírito maligno sai, e sabe o que ele vai fazer? Ele vai sair, vai procurar algum lugar por aí, não vai achar, ele vai pensar assim, eu gostava daquele corpo, eu vou voltar. Aí ele chega, acha aquele corpo arrumadinho, tudo certinho, arrumado, varrido, ornamentado, mas vazio. E a situação fica pior. Então, todo espírito que sai de um corpo, ele, na verdade, fica esperando a oportunidade de contra-atacar. Ele fica esperando a oportunidade de voltar e recuperar aquilo que lhe foi tirado. Então, nenhum espírito maligno gosta de ser mandado embora. Ele vai esperar a oportunidade para voltar e tomar posse daquilo que era dele. Quando a gente trabalha, e muitas vezes a gente associa essa intervenção de espíritos malignos com religiosidade. Sabe o que acontece? A gente começa a tratar coisas que são infernais, satânicas, como se fossem santas, porque a gente associa a religiosidade a isso. Através da religião, você pode até expulsar um espírito maligno. Mas deixa eu te falar uma coisa, a religião nunca vai fazer com que aquele corpo, que tinha um corpo maligno, fique limpo. A religião não vai resolver o problema da pessoa. E a gente mandar espíritos malignos embora e não resolver o problema da pessoa, as pessoas ficam piores, porque ele vai voltar com mais 7 e a situação segunda vai ficar pior que a situação primeira. Falar com alguém aquilo que não deve ser feito, também não é suficiente.
Chega para um cara que tem problema de alcoolismo e fala para ele assim, não bebe não. Chega para um cara que usa droga e fala assim, rapaz, não usa droga não. Chega para um cara que prostitui e fala assim, para de prostituir. E você me responde depois se surte efeito. Muitas vezes a gente querer falar para as pessoas o que não deve ser feito, ela cria até uma aversão. Nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos dar a essas pessoas algo que supra, que cubra, que tampe, que use o tempo que ela usava para fazer coisas que não prestavam. Vamos entender melhor isso aí. Se eu chegar para um cara com problema de alcoolismo e falar o seguinte, olha, eu quero te ajudar, você quer ser ajudado? Vamos supor que a pessoa fale, quero. Você, então tá bom. Então para de ir no bar. Se uma pessoa que está com problema de alcoolismo quer parar de beber e deixa de ir num bar, se ele estava acostumado a ficar 2 horas bebendo por dia, e aquelas 2 horas que ele bebia, você falar para ele ficar sentado em casa e não ir para o bar, ele pode ficar 1 dia, querido. Pode ficar 2 dias. Mas aquele período que ele estava acostumado a ficar no bar, se ele não for usado para uma outra coisa que cubra, que tome esse tempo dele, ele não vai aguentar. Se você chegar num canteiro lá na sua casa, faz um canteiro bem bonito lá no jardim, e não planta nada não, sabe o que vai acontecer com ele? Quem gosta de plantar aqui? O que vai acontecer? Vai dar mato. Você pode não plantar nada, mas vai crescer mato, vai crescer um punhado de coisa que não presta. Para aquele canteiro ter sucesso, você tem que fazer o quê? Você tem que encher aquele canteiro com flores, por exemplo. Quanto mais flores você pôr no canteiro, menos probabilidade de vir mato. Agora, quanto mais espaço você deixar, mais mato vai aparecer. A nossa vida é assim. Então, você quer que uma pessoa largue o alcoolismo? Você quer que uma pessoa largue as drogas? Se você não der oportunidade para que nos momentos que ele estava fazendo essas coisas que não prestam, ele tenha algo mais a fazer, vai ser muito difícil ele largar. Muitos atletas se tornaram atletas porque ao invés de ir para o bar, beber, eles começaram a correr naquele mesmo horário. Aí quando começa a correr, começa a gostar, e aí aquela corrida começa a tomar o tempo, o espaço do que ele fazia antigamente. Porque se ele ficar sentado em casa, vendo televisão, isso não vai funcionar. Então ele precisa ocupar o tempo que ele gastava fazendo a coisa errada com coisas que prestam e que acrescentem alguma coisa à sua vida. Então só assim um vício vai ser substituído pelo prazer de fazer alguma coisa que presta. E é isso que a gente precisa entender a respeito de arrumar a nossa casa. Então, arrumar a nossa casa, muito bom, mas você tem que fazer com que ela se encha de alguma coisa boa, que presta, que vale a pena. Você quer encher o tempo de uma pessoa que está fazendo coisa errada? Preencha esse tempo com coisa que presta, que vale a pena. Você quer crescer espiritualmente? Preencha o tempo da sua vida com coisas espirituais. Nós precisamos encher a nossa casa com aquilo que é eterno, com aquilo que é celestial, com aquilo que é devido, com aquilo que é bom. Porque senão, nós vamos estar sujeitos da mesma forma a situações piores, porque os espíritos malignos que gostavam de aprontar aquilo com a gente vão voltar e vão trazer os amiguinhos deles e fazer com que a coisa fique ainda muito pior. Então, ficar livre do mal nunca vai ser suficiente. Ficar livre da coisa ruim não é suficiente. Só querer ficar longe das coisas que não prestam não é suficiente. Nós precisamos deixar de praticar o mal e completar aquele vazio com aquilo que é bom. Nós precisamos fazer com que a casa vazia se encha com alguma coisa que não dê espaço para quem está voltando depois. O inimigo que vai contra-atacar, o inimigo que vai vir para poder aprontar alguma, ele não pode encontrar a sua casa vazia. Ele não pode encontrar o seu coração simplesmente arrumado, organizado. Aquilo que precisa de muito arrumar para poder ser uma flor bonita, se for mato, cresce de qualquer jeito. Ou seja, o mal, você não precisa pedir para ele vir. Você não precisa preparar alguma coisa para que ele apareça, ele vem de qualquer jeito. Por pior que esteja o canteiro, seca a terra, sem preparação, o mato aparece
e talvez a flor que você queria plantar ela não vai crescer. Você tem que preparar a terra para que cresça as coisas boas. Isso é com a gente. Nós precisamos preparar o nosso coração com aquilo que é bom, para que espiritualmente a gente possa ter uma realidade melhor. Vamos entender um pouco isso que eu estou falando? Está parecendo aqueles baúzinhos de mágico, né? Vamos entender uma coisa. Isso aqui é a sua vida. E quando a gente está por aí, de qualquer jeito, vêm os espíritos malignos e tomam conta da nossa vida. E a gente fica cheio de coisas que não prestam. A gente fica cheio de situações onde não está bem, a nossa vida não está limpa, a nossa vida não está adequada. A gente, por mais que a gente tenha uma aparência espiritual, a gente vive situações onde nós estamos sujos. Onde nós estamos, sabe assim, vivendo aquilo que, no fundo, a gente sabe que não agrada a Deus. Aí, de repente, a gente vem na igreja, e a gente escuta uma palavra, e a gente pensa assim, não, eu vou mudar minha vida. Eu vou ficar livre desse espírito mundo, alguém ora comigo, e eu saio fora, e eu me esvazio. Estou livre do espírito mundo. E aqui mora um grande perigo, como eu disse, de acharmos que porque ficamos livres do mal que nos apertava, que nos aprisionava, que nos, sabe assim, que tomava conta e dominava a gente acha que tão somente de ficar livre, nós estamos bem. E a gente sai por aí gritando, estou livre, o mal não me pega mais, eu estou tranquilo agora porque eu estou livre daquele mal. Só que o que a palavra fala, que vai voltar um pior, mais sujo ainda. Se a coisa estava feia, agora a coisa ficou horrível. Eu estou mais sujo agora do que eu estava antes, porque a minha vida não foi preenchida com aquilo que prestava. Então, eu preciso que a ficha caia, de que minha vida ela não pode tão somente ficar espanta espírito maligno, espanta a maldade, espanta as coisas que não prestam, fica livre do mal, fica livre das coisas que têm te aprisionado. Isso não é suficiente. Porque só ficar vazio não resolve. Vem uma coisa pior. Então eu preciso entender que o que Deus tem para mim é algo muito melhor do que eu ficar apenas livre do mal. E espiritualmente eu só tenho uma saída. Espiritualmente eu preciso entender que ao me esvaziar do mal, eu preciso me preencher com aquilo que a palavra de Deus me ensina. Eu preciso entender que o que Deus tem para mim é algo diferente. Deus quer que eu seja cheio de coisas que prestam, coisas que me deixam limpos diante da presença dEle, coisas que façam com que eu possa me apresentar diante de Deus sem peso, sem condenação, sem nada que me prenda à realidade do passado. Eu tenho que me apresentar diante de Deus de tal forma que a minha vida glorifique, que a minha vida, porque está sendo preenchida com aquilo que presta. O que presta? Com aquilo que é o fruto do Espírito Santo, alegria, amor, paz, benignidade, bondade, domínio próprio, misericórdia. Quantas coisas nós podemos ser cheios, ao invés de ficarmos vazios diante do contra-ataque daqueles que são os nossos inimigos. Eu preciso estar cheio daquilo que é bom, porque quando o inimigo passa, a casa está cheia, ele não entra. Ele não tem espaço para entrar. Quando o inimigo me busca de tal forma a querer atrapalhar a minha vida e me encontra cheio daquilo que é bom, daquilo que presta, ele fica impossibilitado de dominar minha vida como dominava antes. E espiritualmente, essa é a realidade que a gente precisa compreender. Então, Deus quer que nós sejamos cheios, sim. E por isso que a Bíblia fala lá em Efésios, não vos embriagueis com vinho, mas sejais cheios do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus me qualifica, me coloca numa condição de estar fora do alcance daquilo que o inferno quer fazer. Só a presença do Espírito Santo me enche a ponto de não dar espaço para que as coisas que já me dominaram, para que as coisas que já me atentaram, que já me colocaram lá embaixo, retornem sobre a minha vida. Só o Espírito Santo consegue me deixar livre de todo e qualquer outro domínio que não seja o domínio de Deus, o nosso Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra.
E aí a gente fica nessa realidade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aí estudando essa situação, eu fui entender um outro versículo da Bíblia. Que tem um versículo na Bíblia, no Apocalipse, que fala uma coisa interessante, que muitas vezes eu li e ficava pensando, o que Deus quer dizer com isso? Apocalipse 3, 15 e 16 fala assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E eu ficava pensando, gente, morno é melhor do que frio. Se frio é ruim e quente é o bom, um morno pelo menos é mais ou menos. Não é verdade? O morno, no mínimo, ele é melhor do que o frio. Mas aí Deus fala assim, olha, antes fosse frio ou quente, porque morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu pensava assim, gente, então por que morno é tão ruim que Deus está a ponto de vomitar? Aí eu comecei a entender. Porque se a gente entender que o sujo é o frio e que o quente é o limpo, o morno, quem que é? É o vazio. E o problema do vazio é que ele está prestes a ficar pior que o frio. Está entendendo isso, querido? O problema do vazio é que, por estar vazio, se eu não enchê-lo com o Espírito Santo de Deus, ele vai vir pior do que estava e vai me deixar a situação como frio. O morno, ele chega à condição de frio. Então, o morno para Deus, ele está a ponto de vomitar, porque o frio já fez a sua opção. Tem muita gente que já fez a opção de ficar sem Deus. O quente é a opção de quem busca a Deus. Agora, o morno é a opção de quem não está nem lá nem cá, mas ao mesmo tempo está vazio a ponto de ficar pior do que o próprio frio. Então, o morno, ele está potencialmente mais problemático do que o frio. Porque ele vai ficar pior daquele que estava antes. Você consegue me entender, querido? Estou complicando? Então, são 3 estágios que a gente pode estar. E o que acontece muito, infelizmente, é que a gente acha que essa situação aqui está boa. Porque a gente pensa o seguinte, olha, eu não estou tão bem quanto aqueles caras lá, sabe aqueles caras lá muito tarado com Deus, neurótico. Mas eu também não estou tão ruim assim, que o inimigo está me possuindo, que está tomando conta da minha vida, que está me direcionando em tudo. Não, eu estou aqui. E o pior é que esse estado acaba se tornando o padrão de muitos homens e mulheres que tentam buscar a Deus. Porque eles ainda não estão cheios do Espírito a ponto de poder viver a vida como Deus quer que viva. Eles não estão tão gelados a ponto de serem dominados por espíritos imundos, como eles acham. Mas pelo fato de estarem vazios, eles estão muito propensos a isso. Mas acham que estão no meio do caminho, está tudo muito bem. Acham, então, que quando a gente está no meio do caminho, eles estão mais para cá do que para cá. Porque estamos livres das coisas más, estamos livres das coisas terríveis. Então, eu estou mais perto de Deus, mas vazio não chega aqui, querido. Você só chega aqui se o Espírito Santo derramar sobre você as virtudes que vêm do alto. Posso ouvir um amém? E o que isso tem a ver conosco? Muito. Porque se a gente for fazer um exame de consciência e tentar descobrir onde a gente está, será que de sã consciência todos nós vamos falar o seguinte, opa, aleluias, glória a Deus, nós estamos aqui cheios do Espírito Santo? Seria muito bom se isso fosse verdade. Também não estou aqui estabelecendo nenhum julgamento com a sua vida, querido. Você e Deus sabem do que é a realidade do que você está passando. Eu não estou aqui para falar assim, olha, você está aqui, você está aqui, você está aqui. Não. Isso não é o meu papel, nem o papel de ninguém aqui. Mas o nosso papel é abrir o nosso coração para entender aquilo que às vezes a gente vai entrando no automático. Sabe aquele automático? Coisas que a gente começa a fazer sem pensar, sabe? Tem coisas que a gente faz assim já... A gente não precisa pensar para fazer, porque aquilo já vem quase que normal. E espiritualmente a gente corre o risco de entrar num
espécie de piloto automático. E quando a gente entra em piloto automático na vida espiritual, nós estamos mais para vazio do que para cheio. Nós estamos muito mais nessa situação do que numa situação onde o Espírito Santo de Deus tem nos enchido com a sua presença. Então a gente precisa tomar cuidado. Então, de sã consciência, a gente precisa, sabe assim, a gente precisa se perguntar, eu estou frio ou quente? Mas, por favor, não diga para você mesmo que eu estou mais ou menos. Por favor, misericórdia em relação à sua própria vida. Não fale para você e para Deus que você está no meio do caminho, porque aí você está apontando para si mesmo o estágio de mornidão. E esse estágio é muito perigoso. Como a gente viu em Apocalipse, Deus não se alegra e não se agrada dele. Então, nós precisamos tomar a atitude certa. Deus, se eu estou vazio, fiquei livre de alguma coisa do mal, amém. Mas vem e me enche com a tua presença. Deus, vem e me enche com a presença do teu Espírito Santo. Me enche de alegria, me enche de amor, me dá algo que eu possa ser preenchido no meu íntimo, para que eu não fique nesse estágio de mornidão, e muito menos que eu não seja reenchido com coisas que não prestam. Porque o inimigo vai passar, o inimigo vai voltar. Se você acha que você tem força suficiente para garantir que aquele mal que saiu de você e agora te deixou vazio não vai voltar, quero te falar uma coisa, querido. É questão só de tempo. É questão só de tempo, porque o inimigo vai voltar. Ele não quer que você aproxime de Deus. Ele não quer você nesse estágio. Ele não quer você cheio da presença do Pai. Ele quer te achar vazio, por mais arrumadinho, por mais limpinho, por mais que seja tudo certo. Ele quer te encontrar vazio. E nós precisamos sair dessa realidade. Nós precisamos entender que Deus nos quer cheios daquilo que presta, daquilo que é bom e daquilo que realmente vale a pena. Então, fala para o seu próprio coração, hein, meu amado. Qual foi a última vez que você pediu para Deus te encher com o Espírito Santo dele? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que na sua oração você falou assim, Deus, me enche com a tua presença? Se a gente for ler a Bíblia, nós vamos ver que em vários momentos, a palavra de Deus fala o seguinte, e eles, a respeito, por exemplo, dos apóstolos, dos discípulos, fala o seguinte, e eles foram cheios do Espírito Santo. Aí passa um pouquinho e fala, e aí o Espírito Santo os encheu e eles fizeram sinais e maravilhas. A questão de encher do Espírito Santo de Deus é uma coisa dinâmica. Sabe por quê? Porque a gente se enche do Espírito Santo de Deus, e quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, sabe o que a gente faz? A gente se torna vaso nas mãos do Pai. Quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, a gente começa a abençoar pessoas. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente começa a querer ser usado por Deus, e a gente é usado. E quando você é usado, sabe o que acontece? Quando você está cheio da presença do Espírito Santo de Deus, aí você vai abençoar alguém, sabe o que acontece? Você dá uma esvaziada. Aí você abençoa o outro, você esvazia. Aí o que precisa acontecer? Você pede, Espírito Santo de Deus, me enche. Aí Deus vem e te enche de novo. Quando Jesus estava andando e aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, pensou em si, consigo mesmo, ela falou o seguinte, se tão somente eu encostar em Cristo, eu vou ser curada. E ela foi atrás, no meio daquela multidão, e saiu, chegou lá perto de Cristo, e pá, pegou na roupa de Jesus. Quando ele encostou na mão de Jesus, ela foi curada. E o que aconteceu? Jesus parou e falou assim, quem me tocou? Os discípulos falavam assim, brincadeira, Jesus. O que mais está acontecendo aqui é alguém te encostar, você me pergunta quem que encostou? Eu falei assim, porque de mim saiu virtude. Quando Jesus foi tocado por aquela mulher, dele saiu virtude. O problema nosso é que às vezes a gente enche, abençoa e não enche de novo. Aí a gente está correndo um risco. Jesus, o tempo todo, ele estava o quê? Orando ao Pai. Jesus era Deus? Será que Jesus precisava orar tanto para o Pai dele, igual ele orou, enquanto ele estava aqui na terra? Era o cara que menos precisava orar, se a gente for pensar. É o cara que menos precisava orar, ele é o próprio Deus na terra, e ele ficava lá conversando com o Pai, porque ele já estava a eternidade junto com o Pai conversando. Será que ainda tinha mais assunto?
Será que Jesus precisava conversar mais com Deus, sendo que ele passou a eternidade toda conversando, os dois juntos o tempo todo? O que Jesus tinha para conversar com o Pai que ele já não tinha conversado? Não, mas isso não era o problema. Ele queria ter a relação com o Pai. E o tempo todo ele conversava com o Pai. O cara que menos precisava conversar com Deus aqui na terra, foi o que mais conversava. Sabe por quê? Porque o tempo todo ele estava sendo cheio. Eu te pergunto, qual foi a última vez que o Senhor orou e pediu para Deus para ser cheio do Espírito Santo do Pai? Qual foi o seu último clamor em relação a isso? Quantas têm sido as suas atitudes para que a sua vida não se torne como um copo vazio? Qual tem sido o seu posicionamento para que isso aqui não seja parte da sua vida? Eu não sei a sua resposta, meu querido. Eu não sei qual que tem sido a sua luta, qual tem sido a sua dificuldade. Eu não sei que estágio que você está aqui. Mas uma coisa eu sei. Como nós precisamos disso. Como nós precisamos ser cheios, 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 cheios da presença do Espírito Santo. Porque Ele quer fazer isso em nós. Se nós não somos cheios do Espírito, é porque as nossas opções têm sido opções inadequadas de vida. Porque Deus está disposto a encher todos os seus filhos e filhas com a presença do Espírito Santo de Deus. Se nós não estamos aqui, querido, é porque nós estamos atrapalhando Deus a derramar em nós aquilo que precisa ser derramado. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero orar com você. Como eu quero declarar sobre a sua vida isso aqui, ó. Isso aqui. Declarar, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe, meu querido? Não fica morno. Não vale a pena. Não vale a pena. O mundo está caminhando para cada dia ficar pior. Sabe por que o mundo está piorando? Está escrito a respeito disso. A Bíblia fala que o mundo ia ficar pior mesmo, que o amor se esfriaria de muitos. Está escrito a respeito disso. E por mais que a gente queira e peça, Deus, melhora a condição do mundo, é a realidade final. E a gente vive uma realidade, o Brasil é muito abençoado. Porque a gente não sofre perseguição, a gente não precisa... O Marquinhos estava falando aqui da Índia. Lá na Índia, jovens que têm se convertido ao Senhor, lá na igreja do Cidade do Sabiaçate, que são os irmãos que a gente tem ajudado. Tem muitos jovens lá que ao declararem, eu aceitei Jesus, sabe o que isso significa? Significa expulsão da própria família, porque os hindus lá não aceitam Jesus Cristo. Então se um jovem chegar lá e falar assim, papai, converti a Jesus Cristo, é rua, sai agora de casa. E eles têm vivido essa realidade, porque tem muitos jovens que estão se convertendo, e eles têm que arrumar lugar para esses jovens ficar, porque na casa deles eles não podem ficar mais. Mas deixa eu te falar uma coisa, as coisas estão piorando. Eu não sei quantas pessoas aqui leram na revista Veja duas semanas atrás, um artigo de um comentarista que falou dos evangélicos. Alguém viu esse artigo? Sabe o que ele fala? Que os evangélicos no Brasil é como se fosse uma raça inadequada, indevida, que incomoda todo mundo. Eles estão colocando os evangélicos numa situação onde evangélico não é gente. É incômodo. Acaba com os evangélicos, esse artigo. Estou falando alguma bobagem? Quem leu aí? Acaba com os evangélicos. É um povinho, uma racinha, é um povo que só quer, que só atrapalha os outros, está atrapalhando o Brasil. É para onde nós estamos andando, queridos. As coisas estão ficando piores. Agora, qual que é o nosso posicionamento quanto a isso? Porque as coisas estão ficando piores, eu vou ficar aqui, no meio do caminho? Ou eu quero encher ainda mais do Espírito Santo de Deus? Eu tenho 6 netos.
Está vindo a sexta netinha. Eu olho para essas crianças, o mais velho tem 4 anos. O que você acha que passa no... Eu fico imaginando tudo isso que eles estão fazendo com criança aí, ó, essa liberdade sexual toda. Eu fico pensando nos meus netos. É isso que eu quero para meus netos? É isso que você quer para os seus filhos? É isso que você quer para os seus netos? É arte. Pode tocar qualquer nudez que é arte. É isso que você quer? Ah, não, mamãe, agora eu quero ser quero ser homem. Ah, não, mamãe, agora eu quero ser mulher. É isso que você quer para os seus filhos? Se é isso que você quer, se esvazia e deixa os espíritos imundos tudo vir tomar conta. Agora, eu não quero isso. Eu não quero isso para minha casa, eu não quero isso para meus queridos, eu não quero isso para quem eu amo, não quero isso nem para quem eu não amo. Sabe por quê? Porque isso é destruição da fundamentação que a palavra nos fala e nos revela a respeito da família. Agora, qual que é o nosso posicionamento? Enquanto a gente tiver isso aqui, beleza. Daqui a um pouquinho isso aqui vai estar sendo enchido de pedofilia normal. Nós comentamos uns domingos para trás da criança que foi achada dentro de uma cela de um pedófilo. Num presídio, acharam uma criança de 11 anos debaixo da cama de um pedófilo. Aí você me explica se isso é normal. É isso aqui que eles estão querendo encher. Ó. Pedofilia vai ser normal. Sexo grupal vai ser normal. Sexo na rua vai ser normal. É por isso que eles querem erotizar as crianças. Porque quando a gente erotiza as crianças, as famílias são destruídas. Isso aqui, vazio, é o princípio da destruição da família. Você quer, você faz a opção por isso. Agora, se você não quer, querido, se você é homem e mulher de Deus, faz opção para aquilo que a gente pode fazer, que é ser cheio do Espírito Santo do Pai. Você quer ser cheio do Espírito? O que eu quero fazer hoje à noite aqui, em nome de Jesus, é orar para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Porque só isso pode combater com essas porcariadas toda que está acontecendo nesse Brasil afora e nesse mundo afora. Só quem é cheio do Espírito pode, sabe, ir contra essas tendências malignas, satânicas que estão acontecendo por aí. E não se iluda, querido. A tendência é piorar. A tendência é bagunçar. Agora, qual é o nosso posicionamento? Nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus para falar assim, aqui não. Aqui não, Satanás. Aqui não, diabo. Na minha casa, não. Você quer isso na sua casa? É só ficar vazio. Agora, eu não quero isso na minha casa. Agora, eu só consigo não ter isso na minha casa se eu buscar a Deus a ponto de ter o meu corpo, a minha casa cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Eu queria que você orasse agora no seu lugar. Talvez você tenha respondido aquela pergunta que eu fiz. Qual foi a última vez que você orou e pediu para ser cheio do Espírito Santo de Deus? Talvez você pode ficar assustado com a sua própria resposta. Porque eu querer ser cheio do Espírito Santo de Deus tinha que ser uma oração nossa contínua. Contínua. Que a gente precisa disso. Mas tudo tem a sua primeira vez para começar, né, meu querido? E como Deus não quer te ver morno, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você crê nisso, eu quero te convidar para a gente buscar isso hoje, agora mesmo, diante de Deus. Se você quer ser cheio do Espírito, ninguém aqui tem a mágica para falar, ser cheio do Espírito, 1, 2 e já, e isso vai acontecer. Mas é a disposição do nosso coração, de falar assim, Deus, por favor, me enche com a tua presença, para que eu não seja depósito de imundícia, através de espíritos malignos que têm rodeado a cada momento. Se você quer sair daqui hoje, amado, cheio do Espírito Santo de Deus, eu quero que você seja ousado. Eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque nós queremos orar a respeito disso com você. Nós queremos te concordar com você em oração e proclamar sobre a sua vida que o Espírito Santo de Deus vai ser derramado nesse lugar, na sua vida, para você ser cheio, não só agora, não só nesse momento, mas que seja uma opção de vida sua, ser cheio a todo instante, ser cheio constantemente,
para que essas loucuras que estão aí à nossa volta não venham ganhar espaço nas nossas próprias vidas. Em nome de Jesus. Nós queremos declarar que nós somos aqueles que fizemos opção pelo copo cheio do Espírito Santo. Nem frio e muito menos morno, mas quente. Porque com certeza é isso que Deus quer fazer e operar nas nossas vidas. Amém, querido? Eu queria te dar a oportunidade agora, enquanto o grupo de louvor vai estar ministrando um cântico, eu acho que é fundamental que você busque isso aí sozinho agora. Eu vou concordar depois com você em oração, mas eu queria que agora fosse a sua oração diante de Deus. Feche seus olhos, você não distrair com coisa alguma que está à sua volta. E comece a orar aí: Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Teu Espírito Santo. Vem, enche-me, opera, manifesta. Se você quiser ajoelhar, se você quiser levantar suas mãos, é você e Deus, meu querido. É você e Deus. Busca a presença do Senhor agora aí no seu lugar, em nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, Pai, eu quero ser um com a oração dos meus irmãos. Quero ser um com eles, ó Pai, no clamor diante da Tua presença, para sermos cheios da presença do Teu Espírito Santo. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa derramar agora. Vem sobre nós, como vento, Pai, como o vento do Espírito Santo. Vem, sopra sobre nós agora nesse lugar. Enche os nossos corações com a Tua presença, Pai. Nós queremos ser, ó Deus, cheios, ó Pai. Queremos derramar da presença, do fruto do Teu Espírito Santo, da presença do Teu próprio Espírito Santo, ó Deus. Oh Pai, derrama agora sobre nós. Eu quero concordar com a oração dos meus irmãos que têm pedido ao Senhor agora que se faça presente em suas vidas. Pai, que não haja aqui agora nenhum coração vazio. Que não haja em nós, ó Deus, nenhum coração arrumado, ornamentado, mas vazio. Para que o inimigo não tenha vitória, para que o inimigo não tenha aonde, Pai, dificultar as nossas vidas em relação à nossa busca pelo Senhor. Nós declaramos que o inimigo está derrotado, que o inimigo está amarrado em todas as suas tentativas contra cada uma das nossas vidas. Mas te pedimos, ó Deus, enche os nossos corações. Enche, ó Pai, com a Tua presença. Senhor, que os tristes possam receber da Tua alegria. Que os enfermos possam receber da unção de cura. Pai, que os escravizados possam sair livres. Que aqueles, ó Deus, que estão indiferentes possam ser tocados pelo Teu amor. Porque estão desanimados, que possam ser agora visitados, ó Deus, com a ousadia do Teu Espírito Santo, que nos leva acima, à frente de nós mesmos, ó Deus, porque o Senhor é por nós e ninguém pode ser contra. Ó Deus, visita cada um dos Teus filhos aqui essa noite. Nós queremos sair daqui, ó Pai, entendendo que a cada momento, não é a cada dia, não é a cada semana, Pai, a cada momento, nós podemos buscar no Senhor o ser cheios do Teu Espírito Santo. Oh Deus, quantas coisas têm acontecido no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, para nos desviar a atenção do Senhor. Mas nós queremos declarar ao Pai que nada e ninguém nos afastará do Teu maravilhoso amor, porque nós vamos buscar ser cheio do Teu Espírito Santo em todo
cada momento da nossa vida, Pai. Por isso, visita agora, enche, Pai, enche esses corações, eu te peço. Enche a vida de cada um desses queridos. Traz agora um refrigério que eles estão precisando, Pai. Traz agora a manifestação da paz de Cristo que excede todo entendimento. Que agora esses corações estejam, Deus, em paz diante da Tua presença, sabendo que o Senhor ouve as nossas orações. Seja assim, Pai amado. Seja assim sobre esses queridos. Seja assim sobre as nossas vidas. Faz-nos quentes na Tua presença, Pai. Quentes. Em nome de Jesus. Nada diferente disso. Queremos, ó Pai, ser homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, para sermos usados por Ti, para sermos levados, ó Pai, aonde o Senhor quiser. Como nós cantamos, queremos ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Queremos estar aonde o Senhor quer que estejamos. E queremos, ó Pai, fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Seja assim sobre o Teu povo, seja assim sobre cada um de nós, ó Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Em nome de Jesus.